É possível que o som mais aterrorizante do mundo não seja um grito, mas um arranhão fraco, vindo de um lugar onde o silêncio deveria ser absoluto? Essa é a pergunta que assombra a história de um coveiro veterano. A frase, "o som que escutei veio de um caixão selado", não é o início de um conto de ficção, mas o relato sóbrio de um homem cujo trabalho era garantir a paz dos mortos. Aquele dia, em um pequeno cemitério no interior, começou como qualquer outro. O sol poente lançava longas sombras entre as lápides, enquanto ele terminava seu turno. O caixão em questão já estava assentado na cova, coberto por uma fina camada de terra, aguardando o restante do serviço no dia seguinte. Era um caixão de madeira maciça, selado com parafusos de latão, um modelo robusto e, supostamente, final. Foi então que ele ouviu. Um som rítmico, abafado. Um arranhar. Primeiro ele pensou ser um animal, talvez um tatu cavando por perto. Mas o som era metódico, desesperado. Vinha de baixo, exatamente de onde o caixão repousava. O ar ficou pesado, e o silêncio habitual do cemitério foi quebrado por algo que desafiava toda a lógica e a própria natureza de seu trabalho. Imediatamente o coveiro questionou sua própria sanidade. O cansaço, o estresse, o ambiente macabro, tudo poderia pregar peças na mente. Ele se aproximou, prendeu a respiração e escutou com uma atenção que nunca havia dedicado a nada em sua vida. O som persistiu por mais alguns segundos e depois cessou, deixando um silêncio ainda mais profundo e assustador. O que ele realmente ouviu naquela cova recém-aberta? Antes de mergulharmos nos fatos e nas tentativas de explicação, se você também é fascinado por mistérios que desafiam a nossa compreensão da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino. Você não vai querer perder o que vem a seguir. O relato deste homem é apenas a ponta de um iceberg, de perguntas que nos levam a questionar a linha tênue entre a vida e a morte. Para entender o que aconteceu, precisamos nos ater aos fatos verificáveis do incidente, separando o relato do pânico. O evento ocorreu em um cemitério municipal de uma cidade pequena, cuja localização é mantida em sigilo a pedido da família envolvida. O falecido era um homem de meia idade, cuja morte foi atestada por um médico legista como decorrente de um infarto fulminante. Não havia histórico de catalepsia na família. O caixão era um modelo padrão, de madeira de lei, com forro interno de cetim e fechamento por parafusos, não por travas de pressão. Este detalhe é crucial. Um caixão parafusado é extremamente difícil de ser aberto por dentro, mesmo por alguém com plena força. Além disso, o sepultamento ainda não estava completo. A cova estava parcialmente coberta, o que poderia, teoricamente, permitir que alguns sons escapassem com mais facilidade. A única testemunha do som foi o coveiro, um senhor com mais de 20 anos de experiência, conhecido na comunidade por sua seriedade e sobriedade. Ele não tinha histórico de alucinações ou problemas psicológicos. Seu testemunho foi consistente todas as vezes que relatou o ocorrido, para seu supervisor e posteriormente para um pároco local, a quem procurou em busca de conforto espiritual. Não houve outras testemunhas. Alertado pelo coveiro, o administrador do cemitério compareceu ao local na manhã seguinte. Uma inspeção visual da superfície da cova não revelou nada fora do comum. Não havia sinais de distúrbio na terra além do que seria esperado. A decisão de não exumar o corpo foi tomada rapidamente pela administração e pela família, que desejavam evitar mais sofrimento, e o que consideravam um sacrilégio baseado apenas em um som. A ausência de provas físicas torna este caso um labirinto. Temos apenas o testemunho de um homem contra as leis da biologia e da física. A partir daqui, a investigação se divide em dois caminhos: a explicação racional, que busca desmistificar o som, e as teorias que abraçam o inexplicável. E é na análise cética que devemos começar, examinando cada possibilidade lógica, por mais mundana que pareça. A primeira explicação científica que surge é a dos gases. A decomposição do corpo humano produz uma variedade de gases, como metano e sulfeto de hidrogênio. O acúmulo desses gases dentro de um caixão selado pode criar pressão. É plausível que a liberação súbita dessa pressão através de uma pequena fissura na madeira ou na vedação pudesse gerar um som sibilante ou até mesmo um estalo, que poderia ser mal interpretado. Outra possibilidade reside no assentamento do solo e do próprio caixão. A terra recém-movida, junto com o peso do caixão, está em constante processo de compactação.
Pequenos deslizamentos de terra ou o ranger da madeira se ajustando ao seu leito poderiam produzir ruídos. Um galho ou uma pedra raspando contra a madeira durante esse assentamento poderia mimetizar o som de unhas arranhando a superfície. Não podemos descartar a hipótese da pareidolia auditiva. Este é o fenômeno psicológico onde o cérebro interpreta sons aleatórios como padrões reconhecíveis. No silêncio tenso de um cemitério ao anoitecer, o som do vento, de um animal distante ou do farfalhar de folhas poderia ser processado pelo cérebro do coveiro, já sugestionado pelo ambiente, como algo específico e humano, como um arranhão vindo de dentro do caixão. A acústica do local também desempenha um papel fundamental. Uma cova parcialmente aberta funciona como uma caixa de ressonância rudimentar. Sons externos poderiam ser amplificados e distorcidos ao entrar no buraco, criando um efeito sonoro peculiar. O som que o coveiro acreditou vir de baixo poderia, na verdade, ter se originado na superfície e sido alterado acusticamente ao viajar pela cova, enganando sua percepção da origem. Contudo, cada uma dessas explicações lógicas encontra um obstáculo, a descrição do som como rítmico e desesperado. Gases e assentamento do solo tendem a produzir ruídos esporádicos e irregulares. O relato de um padrão consistente e metódico é o que torna a explicação puramente científica tão difícil a aceitar por completo, nos forçando a olhar para possibilidades que desafiam a nossa compreensão convencional. Quando a lógica não consegue acalmar a mente, o ser humano busca respostas em outro lugar. A teoria mais temida e óbvia em um caso como este é a do enterro prematuro. A tafofobia, o medo de ser enterrado vivo, existe por uma razão. Casos históricos, embora raros com a medicina moderna, já aconteceram. Poderia o diagnóstico de infarto fulminante ter sido um erro? Um estado de catalepsia profunda confundido com a morte? Essa hipótese é aterrorizante. Imaginar uma pessoa despertando na escuridão total, confinada em um espaço mínimo, a 6 palmos de profundidade. O som de arranhões seria a manifestação mais primária do instinto de sobrevivência. A falta de ar, o pânico, o esforço inútil. O silêncio que se seguiu ao som relatado pelo coveiro seria, nesta teoria, o momento final em que a esperança e o oxigênio se esgotaram. Abandonando o campo médico e entrando no sobrenatural, outra teoria sugere uma manifestação paranormal. Em muitas culturas, acredita-se que um espírito inquieto ou que teve uma morte traumática pode permanecer ligado ao seu corpo físico por um tempo. O som poderia ser uma atividade poltergeist, um eco da angústia da alma, uma última tentativa de comunicação com o mundo dos vivos antes de partir definitivamente. Se você já se arrepiou com uma história e quer mais conteúdo que explora o desconhecido, considere apoiar nosso trabalho se tornando um membro do canal. Sua ajuda nos permite investigar mais a fundo esses mistérios. A próxima teoria é ainda mais perturbadora, pois sugere que o som não era de alguém tentando sair, mas de algo tentando se manifestar de uma forma completamente diferente. Por fim, há a possibilidade, ainda que remota, de um engano ou de uma fraude deliberada, embora o motivo seja obscuro. Alguém poderia ter colocado um dispositivo sonoro no caixão? O coveiro poderia ter inventado a história? Essa teoria parece a menos provável. O coveiro não ganhou fama nem dinheiro com o relato. Ao contrário, ganhou o estigma de ser assombrado e acabou se afastando do trabalho que exerceu por décadas. O cerne deste mistério reside na ausência de uma prova definitiva, um fato que nos assombra tanto quanto o próprio som. A principal limitação do nosso conhecimento é a decisão de não exumar o caixão. Sem uma inspeção interna, nunca saberemos se a tampa estava arranhada por dentro ou se o corpo apresentava alguma posição que indicasse luta. A paz da família foi priorizada sobre a busca pela verdade. Essa decisão, embora compreensível do ponto de vista humano e ético, cria um vácuo de informação que é preenchido pela especulação. A ciência depende de evidências observáveis e replicáveis. Como não podemos replicar as condições exatas daquela noite, nem examinar o objeto central do mistério, qualquer conclusão científica será sempre incompleta, baseada em probabilidades e não em certezas. O caso está, para a ciência, permanentemente aberto e arquivado.
O testemunho do coveiro é outra variável fundamental e, ao mesmo tempo, um ponto cego. Ele é nossa única fonte. Embora sua credibilidade seja alta em sua comunidade, a memória humana é falível, especialmente sob estresse. Detalhes podem ser distorcidos, a percepção do tempo pode ser alterada. Não podemos saber com 100% de certeza se o que ele descreve é exatamente o que aconteceu ou a sua interpretação aterrorizada do que aconteceu. A natureza transitória do evento também é um grande obstáculo. O som durou pouco e depois parou para sempre. Não foi um fenômeno contínuo que pudesse ser estudado. Foi um momento fugaz, um sussurro na história daquele cemitério, que agora só existe na memória de um homem e na imaginação de quem ouve seu relato. É um mistério que nasceu e morreu naquela cova, naquela noite. Portanto, ficamos presos no limiar. Não podemos provar que foi um enterro prematuro, nem uma assombração, nem um fenômeno natural. E, crucialmente, também não podemos provar que não foi. Essa incerteza é o verdadeiro fantasma da história. O conhecimento humano tem limites, e este caso nos leva diretamente até eles, forçando-nos a confrontar o fato de que algumas perguntas talvez nunca tenham resposta. Um evento como este não desaparece com o nascer do sol. Ele deixa marcas, como um eco que reverbera muito tempo depois do som original ter cessado. A consequência mais imediata e profunda foi para o próprio coveiro. O homem, antes pragmático e acostumado com a morte, ficou profundamente abalado. Ele desenvolveu insônia e uma aversão a trabalhar sozinho no crepúsculo, o horário em que ouviu o som. A história, apesar das tentativas de mantê-la discreta, inevitavelmente vazou e se tornou uma lenda local. Crianças e adolescentes da cidade passaram a desafiar uns aos outros a se aproximarem do cemitério à noite. A cova específica tornou-se um ponto de curiosidade mórbida, um local onde o folclore urbano se encontrava com uma possibilidade terrivelmente real. O relato se transformou em um conto de advertência sussurrado na comunidade. O incidente também gerou um debate silencioso entre os funcionários do cemitério e da funerária local. Procedimentos foram sutilmente revisados. Houve um aumento na atenção dada aos atestados de óbito e uma conversa não oficial sobre a importância de esperar um pouco mais antes do sepultamento final. Ninguém admitiria abertamente, mas o medo plantado pelo relato do coveiro influenciou o comportamento profissional de muitos. De forma mais ampla, esta história se conecta a um medo universal e atemporal. Relatos de sons vindos de túmulos não são exclusivos desta cidade. Existem casos documentados e lendas em diversas culturas ao redor do mundo, alguns datando de séculos atrás. Isso nos faz questionar se o relato do coveiro é um evento isolado ou apenas mais uma manifestação de um fenômeno inexplicado que nos acompanha desde que começamos a enterrar nossos mortos. A repercussão mais duradoura, no entanto, é a pergunta que a história deixa em cada um que a ouve. Ela nos força a confrontar nossa própria mortalidade e a fragilidade do nosso conhecimento. O som daquele caixão selado não arranhou apenas a madeira, mas também a nossa sensação de segurança, lembrando-nos que o universo ainda guarda mistérios muito mais profundos do que nossa ciência pode iluminar. Chegamos ao fim desta jornada, mas não há uma resposta definitiva. De um lado, temos as explicações racionais, gases da decomposição, assentamento do solo, pareidolia auditiva. São possibilidades lógicas, cientificamente embasadas, que oferecem um porto seguro para a mente que busca ordem no caos. Essas teorias nos dizem que o coveiro ouviu algo, mas não o que ele pensou ter ouvido. Do outro lado, pairam as hipóteses que nos causam arrepios. A possibilidade de um erro médico catastrófico resultando em um enterro prematuro, ou a ideia de uma manifestação sobrenatural, um eco da consciência persistindo além da morte. Essas teorias falam diretamente aos nossos medos mais profundos, àquela parte de nós que suspeita que há mais coisas entre o céu e a terra do que supomos. A análise crítica nos mostra que nenhuma teoria se encaixa perfeitamente. As explicações científicas lutam para justificar a natureza rítmica e desesperada do som descrito. As teorias mais fantásticas carecem de qualquer tipo de evidência, existindo apenas no campo da especulação. Estamos diante de um impasse perfeito, onde a razão e o medo se encaram sem que nenhum dos dois possa declarar vitória.
A integridade desta história está em aceitar sua ambiguidade. O relato, o som que escutei, veio de um caixão selado, não é valioso por nos dar uma resposta, mas por nos forçar a fazer a pergunta. Ele nos obriga a sentar na quietude desconfortável da incerteza e a ponderar os limites do que sabemos sobre a vida, a morte e o que pode ou não existir entre elas. No final, a verdade permanece enterrada junto com aquele caixão. Talvez o som fosse apenas o ranger da madeira se acomodando em seu leito final. Ou talvez, apenas talvez, em uma noite solitária em um pequeno cemitério, um homem tenha se tornado a única testemunha de uma última e desesperada tentativa de se agarrar à vida. E esse é um pensamento que, uma vez plantado, é quase impossível de desenterrar.